Arrependimento, algo que a maioria das pessoas aparentemente possui, mas de fato, será que as pessoas hoje têm arrependimento ou remorso? Será que se arrepender é nunca mais voltar a errar? Isso e muito mais a gente vai conversar hoje na live dos Escudeiros 77. Bom dia, gente, que alegria ter você aqui. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Aquele que começou boa obra, minha vida é fiel, é fiel. Aleluia! Amém, gente? Aquele que começou a boa obra na nossa vida é fiel. Bom dia, Gi, bom dia, Kátia, bom dia, Tere, bom dia, Débora, bom dia a todo mundo. E aí, quem tá preparado para viver uma terça-feira sobrenatural aí, hein? E aí, no lugar que vocês estão aí, tá frio ou não? Nossa, eu tomei um banho aqui, pensa num frio que deu. Bateu um ventinho aqui, nossa, tive que colocar um moletomzão, porque o negócio ficou feio mesmo. Bora lá então, gente. Já clica nesse aviãozinho, nesse papelzinho aqui, manda para pelo menos umas 10 pessoas aí, ó. Faz o seguinte, não manda para qualquer um não. Vê quem tá online, ó, quem tá essa bolinha online aí, ó, e manda para eles. Manda para pelo menos aí uns 5 que tiver online. Se tiver 5 pessoas online, não é aí no Instagram com você, como você sabe, quem tiver a bolinha verde, então vai passando para baixo aí, ó, manda para quem tem as bolinhas verdes, que o resto da galera tá dormindo, né? 7h27, o povo ainda não acordou, eu creio. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu julgo ser muito, mas muito importante para a nossa vida. Não é isso aí, ó. A Ju já mandou generosidade, a Pri também, generosidade. Hoje nós vamos falar sobre arrependimento, né? Afinal de contas, quem nunca errou, né? Todos nós que estamos aqui, independente da idade, eu tenho certeza que se você pudesse voltar lá atrás, você teria mudado alguma área da sua vida, alguma coisa que você fez, né? Eu tenho certeza que você não acertou 100%, né? Por que, pastor, você tem certeza? Porque nós estamos em um processo de transformação. Depois que você peca a primeira vez, não é? Tem ali o seu espírito afetado pelo pecado, como Romanos 3:23 diz, todos pecaram e carecem, né, e destituídos foram da glória de Deus. Quando o homem peca, o homem ele perde algo, ele perde a conexão com o Pai, ele perde aquela pureza plena, não é, que de fato tem, perde o acesso. E só Jesus pode restaurar esse acesso do homem a Deus. Só Jesus pode solucionar o problema do pecado na vida do homem. E a gente sabe que o pecado não é algo bom, porque além do pecado separar o homem de Deus, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Romanos 6, né, vai dizer para nós que o salário do pecado é a morte. Logo, nós vamos ver muitos versículos na Bíblia dizendo que nós não devemos andar em pecado, porque se o salário do pecado é a morte, isso vai trazer dano para a nossa vida. Nós precisamos andar na luz como Ele na luz está, né? Nós precisamos de fato viver uma vida de forma santa, justa e piedosa. Então nós já falamos ontem um pouquinho, né, sobre produzir coisas, né, sobre produzir atitudes para sermos luz, e hoje eu queria meio que dar continuidade dentro dessa linha e falar sobre a importância de fato, né, vivemos uma vida diferente, abandonando o pecado, abandonando o velho estilo de vida que nós tínhamos quando nós ainda éramos pecadores, quando nós ainda estávamos mortos em nossos pecados e delitos. E aí eu queria ler com você, né, já um texto lá em Lucas, deixa eu abrir aqui, Lucas, capítulo de número 19, a partir do versículo de número 1. Lucas 19:1, ele vai dizer assim, ó, vou ler de 1 ao 10 aí. Bom dia a todo mundo que chegou, bom dia Érica, Cris, Doris, Ana, Adriele, Reinaldo, né, Renata, Aline, né, bom dia a todo mundo aí que eu não dei oi aí. Sejam bem-vindos aí, tenham um ótimo dia a todos vocês. Ó, Lucas 19:1, ele diz assim, ó, e Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso correu diante e subiu numa figueira brava no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse, Zaqueu, desça depressa, hoje devo me hospedar na sua casa.
Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Verso 8. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres. E se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: Hoje chegou salvação nessa casa, pois esse homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar os perdidos. Gente, olha que coisa fantástica. O que é que está acontecendo aqui? Jesus, ele olha, de fato, para Zaqueu e ele fala assim, salvação encontrou essa casa, porque ele viu obras, porque ele viu atitudes, porque ele viu uma mudança no rumo, Quando a gente fala sobre arrependimento, nós estamos falando sobre não apenas um sentimento. Arrependimento pode ter um sentimento ou não, mas arrependimento ele precisa ter atitudes diferentes, ele precisa de fato ter uma mudança na rota ou pelo menos um desejo de mudar. Toda pessoa que erra e de fato ela é constrangida e ela de fato decide viver uma vida diferente, ela vai precisar ter atitudes diferentes. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Sabe, a gente tem que lembrar que arrependimento é deixar aquilo que nós fazíamos e não fazer mais. O que acontece com muitas pessoas é que elas não têm arrependimento, elas têm remorso. O que é remorso? Remorso é só quando uma pessoa ela fica um pouquinho triste por aquilo que ela fez. Mas sabe o que acontece? Só ficar triste por aquilo que você fez não vai te levar a mudar. Arrepender é passar por um processo de metanoia, uma mudança tão grande dentro da nossa cabeça, que essa mudança agora ela é visível do lado de fora através de atitude. Todo o processo de transformação e salvação da nossa vida, ele aconteceu dentro de nós, mas ele precisa também ser manifesto do lado de fora. Nós precisamos pegar aquele das nossas atitudes do velho homem e nós precisamos abandonar. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. É isso que o apóstolo Paulo diz, mas ele não está falando apenas sobre algo de dentro de nós. Ele diz que precisa também passar as atitudes do velho homem. Como assim, pastor? Não entendi. Quando você aceitou Jesus, é bem possível que antes disso acontecer, você falava palavrão, você mentia, você roubava, você praticava algum tipo de pecado, Quais pecados? Qualquer pecado, Como Gálatas capítulo de número 5, lá, verso 19, tem uma lista, Aí blasfêmia, pornografia, adultério, E tem lá 200 milhões lá, dissensão, facção, E tudo mais. Então, o que é pecado? Vamos definir aqui. Pecado é tudo aquilo que vai contra, uma ordenança de Deus, aquilo que a Bíblia diz. Um exemplo, a Bíblia manda eu perdoar. Eu não perdoo, estou pecando. Então, pecado não é só o que as pessoas acham que é você chegar lá e fazer algo que, isso é algo muito errado. Não praticar a palavra é pecado. Então, vou resumir aqui. O que é pecado? Pecado é o contrário da palavra de Deus. Então, escreve aqui para mim já embaixo, coloca assim, pecado, é tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus. Então, coloca assim, o pecado é o contrário da palavra de Deus. Então, se a palavra manda amar e eu não amo, eu peco. Se a palavra manda se eu ser generoso e eu não sou, eu peco. Se a palavra manda de fato eu fazer qualquer outra coisa, como honrar os meus pais, eu não honro, eu peco. Se a palavra diz que eu tenho que trabalhar para o meu patrão, como se eu estivesse trabalhando para Deus, e eu não faço isso, eu peco. Então, tudo que é pecado é a atitude contrária à palavra de Deus. Então, se a palavra manda eu vir por esse caminho aqui e eu decido vir por esse caminho aqui, eu estou pecando, tá bom? Pastor, então eu vivo em mais pecado do que eu imaginava? Eu tenho certeza que sim, Porque tem muitas pessoas que vão lá e elas colocaram na cabeça que pecado é adultério, que pecado é assassinato. Não, mas pecado é muito mais coisa, Falar mal dos outros também é pecado. Pastor, mas dar aquela fofocadinha de leve só para dar uma atualizada aí, é pecado? É, E você precisa o quê? Abandonar essas coisas. Jesus olhou para Zaqueu e ele falou assim, hoje eu tenho certeza que chegou salvação nessa casa. Por quê? Porque quando Jesus pregou, Zaqueu recebeu aquelas palavras e logo em seguida começou a praticar. E
aí ele já fez o quê? Ele pegou o dinheiro que ele tinha, porque ele era um cara rico, cobrador de impostos, e falou o seguinte, ó, para começar, eu já vou dar metade daquilo que eu tenho. Gente, eu falo para você, que loucura é essa? Tipo assim, a gente sabe que o ser humano é mega, mas mega ligado, preso a coisas desse mundo, a finanças, a bens, a status. Aí o cara chega, Zaqueuzinho, aí ele chega lá e fala assim, ó, já vou começar dando metade do que eu tenho. E para melhorar é o seguinte, se eu roubei alguém, eu vou dar 4 vezes mais. Eu pergunto para você, depois que você aceitou Jesus, como ou quanto a sua vida mudou? Pare e pensa comigo aí, né? Depois que você aceitou Jesus, você abandonou aquilo que você fazia? Eu lembro de um rapaz, né, que conta, o Tadeu que estava com a gente aqui, né, na live na semana retrasada. Isso. O Tadeu estava contando, né, ele conta o testemunho dele, ele fala que ele colecionava garrafa de álcool, né, e era tudo quanto é bebida. E aí ele fala que quando ele se arrependeu, né, aceitou Jesus, arrependeu dos pecados dele e tudo mais, ele jogou tudo fora. Ele fala que tinha uma fortuna em cachaça, uma fortuna em vodka, uma fortuna em uísque, uma fortuna nas coisas aradas lá, jogou tudo. Aí tem um outro rapaz, que ele é um amigo meu, é o Jorge. Aí ele conta que quando ele era, né, não ia na igreja, ele colecionava um monte de disco. Pink Floyd, Led Zeppelin, né, Legião Urbana. E aí eu vi que ele curtia demais esse esquema do rock and roll, tal, não sei o que. E aí ele fala que quando ele aceitou Jesus, ele foi lá e quebrou todos os discos, né? Por que eu tô dando esses exemplos para você? Porque, gente, ou você muda de vida porque você aceitou Jesus, ou a sua vida ela vai continuar como a vida daquele que não tem Jesus. Tem um texto que eu quero mostrar para você, que esse texto aqui ele é muito forte. E ele diz assim, ó, Mateus capítulo de número 3, no versículo de número 8, ele vai dizer assim, ó, provem por suas ações que vocês se arrependeram. Olha que legal. Em outras traduções diz assim, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, olha que legal. Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Isso daqui é nova tradução, na transformadora aqui, nova versão transformadora. Então, olha que louco, ele está falando aqui, ó. Como eu sei que uma pessoa se arrependeu? Quando uma pessoa muda as suas atitudes, muda a sua fala. Aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais. E isso deveria acontecer com todo crente que nasceu de novo. Mas aí chega num ponto que eu quero aqui ressaltar com você na live. Mudança, transformação, né? Deixar coisas não é algo que você de fato, querido, vai encontrar automaticamente. Você precisa o quê? De fato ter a atitude, a decisão de deixar. Paulo em Filipenses 3 ele fala assim, ó, uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que para trás ficam. Olha isso, uma atitude, uma decisão. Sabe, a maioria das pessoas, elas esperam uma transformação, né, de uma forma muito, se eu posso dizer, passiva. Sabe, a gente está ali, eu aceitei Jesus, estou indo na igreja, então agora estou esperando a minha vida transformar. Gente, não vai transformar. Por quê? Porque a transformação não é algo que acontece de forma automática. A transformação, ela é algo que nós precisamos fazer proposital, intencional. Uma vez que eu aceitei Jesus e eu sei que eu preciso mudar de vida, agora eu decidi produzir frutos dignos de arrependimento. Eu decidi que tudo aquilo que eu fazia e não agradava a Deus, agora eu não vou fazer mais. E aí você pode falar assim, e aí pastor, é fácil? É óbvio que não. Mudar nunca é fácil. Escreve aqui para mim embaixo e fala aí comigo, fala assim, ó, mudar nunca é fácil. Escreve aí, mudar nunca é fácil. Sabe, querido, mas se eu me arrependi, se eu estou passando por um processo de transformação, eu preciso praticar o que Mateus 3:8 está dizendo aqui. Provem pelas suas atitudes, provem pelas suas ações que vocês se arrependeram. Prove que vocês são novas criaturas através do fruto que você hoje está produzindo. Sabe, mudar não é fácil, mas nós não vivemos apenas para fazer aquilo que é fácil. Sabe, querido, a salvação ela começa de uma forma muito fácil.
Ela começa simplesmente crendo com o coração e confessando com a boca acerca da salvação. Esse é um processo muito simples. Você simplesmente levanta a mão e fala, eu quero. Ah, Pai, te recebo em nome de Jesus, amém. Pum, acabou, tá salvo, já vai para o céu, não vai mais para o inferno. Mas e aí? E aí que começa um processo de coisas que são difíceis, que é o quê? Mudanças. Abandonar hábitos, colocar novos hábitos, abandonar pecados, colocar agora coisas que você não estava acostumado, que a sua carne não está acostumada, que você normalmente não gosta, não é? Então, quando a gente fala sobre arrependimento, primeiro, nós estamos falando sobre uma decisão, nós estamos falando sobre uma atitude, nós estamos falando sobre uma mudança de mentalidade, uma metanoia tão grande que ela não acontece só na mente, ela agora é vista através das palavras. Então, onde existe arrependimento, existe um novo tipo de fruto, existe um novo tipo de resultado. E como esse resultado chega? De forma intencional. Hebreus capítulo de número 4, aí é o que acontece, quando a gente olha isso, a gente fala assim, ah, pastor, mas é muito difícil, né? Mudar, se mudar não, nunca é fácil, se mudar é difícil, como é que eu vou conseguir? Eu já tentei mudar em muitas áreas da minha vida e eu não consigo. Sabe que ele não importa quantas vezes você tente e não dê certo. Você precisa sempre se arrepender e tentar de novo. Sabe, se levantar, de fato crer que existe isso que a gente vai ler aqui, ó. Hebreus capítulo de número 4. Aleluia. Ele diz assim, ó, no versículo 14. Visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo que cremos. Nosso sumo sacerdote entende as nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações. Olha aí, Jesus sabe, gente, o que é difícil. E ele fala, mas ele nunca parou por causa disso. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para tudo o que for preciso. Uau, eu amo esse texto. Por quê? Porque ele está dizendo aqui que aquilo que você não poderia sozinho, você agora pode com a graça, com a força de Deus. Gente, mudar não é fácil. Se arrepender das coisas e pegar um novo rumo, uma nova rota, não é fácil. E aí eu quero dar duas dicas aqui para você. Se não é fácil para você, também não é fácil para os outros. Então, primeira coisa, não desista de você. Né? Se você se arrependeu de algo e você está tentando mudar, mas você está caindo de novo, não desista do processo de mudança. Não desista do processo de arrependimento, porque como eu estou dizendo, é um processo que ele começa com um coração arrependido, mas agora ele vai se estender a atitudes de arrependimento, atitudes diferentes, frutos dignos de arrependimento. Então, primeiro, não desanime no meio do caminho, sabe? Não desanime desse processo de mudança. Ah, pastor, mas eu já tentei mudar isso 3, 4 vezes e eu caí de novo. Não tem problema, sacode a poeira, tira as coisas ruins, vão lá. Pai, me perdoa, dessa vez eu preciso da sua graça, do seu favor, e eu vou fazer diferente. Bora lá! Não desista de você. Segundo, não desista dos outros. Querido, se algo é difícil para você quanto à mudança, também é para os outros. Também é difícil para o seu filho mudar, para o seu esposo mudar, para a sua esposa mudar, para o membro da igreja mudar, para o seu pastor mudar, para o seu líder mudar. Todo mundo tem dificuldade de mudar, todo mundo tem dificuldade, não é uma vez que errou, de se arrepender e de fato ter novas atitudes. É um processo, então respeite o processo. Sabe, conte com a graça disponível para esse processo, mas entenda que é algo que não é fácil. Não é como você acabou de escrever para mim aqui, mudar nunca é fácil. Agora escreve para mim algo, coloca assim, mudar é possível. Você pode colocar isso? Coloca aí, mudar é possível. Escreve aí, enquanto eu bebo aqui minha água. Mudar não é fácil, mas mudar é possível. Por quê? Porque existe graça. A gente vê que Nicodemos, lá, o cobrador de impostos, do dia para a noite ele já estava ali convertido, tinha dado metade da sua fortuna e estava restituindo 4 vezes mais aqueles que ele poderia ter usurpado, poderia ter roubado. Aí a gente não vai longe, de repente está lá Paulo, né, até então chamado de Saulo pela sua origem judaica, e aí ele tem um encontro com Jesus na estrada de Damasco, e do dia para a noite ele faz o quê?
Ele sai da condição de perseguidor agora para a condição de perseguido. Então olha que coisa interessante, ele vai, o apóstolo Paulo, aquele que escreveu 2/3 praticamente das cartas do Novo Testamento, aquele que abriu dezenas de igrejas nas suas 3 viagens missionárias, o apóstolo Paulo, né, o grande homem, né, de Deus que a gente conhece, ele era um cara casca grossa, ruim demais. Né? Ele era aquele cara que, né, ele estava indo, não é, com cartas para prender os cristãos quando ele teve um encontro com Deus, né, ali, né, naquela estrada de Damasco, quando ele teve a sua vida transformada, de fato, quando ele encontrou com Jesus. Então é possível mudar. Né? Então todo mundo pode mudar. Se é difícil para você, não é difícil para o outro. Mas se é possível para você, também é possível para o outro. Se foi possível com Zaqueu para mudar, se foi possível para Paulo mudar, se foi possível para tantas pessoas ao longo da história, saindo de uma condição ruim e agora estar em uma condição boa, querido, nós precisamos receber isso e nós precisamos ter a paciência com a mudança dos outros. Inspirar mesmo, acreditar, sabe? Não colocar ali uma pedra em cima daquilo que já está ruim. Sabe, nós precisamos incentivar pessoas a passar pelo processo do arrependimento, que começa em um sentimento, mas depois ele necessariamente vai se transformar em uma atitude, né? Como nós vimos aqui, né? E já lemos a Bíblia falando em Mateus 3:8, né? Produzam frutos dignos de arrependimento. Ele diz, mostre com as suas ações que você se arrependeu. Então, se levante todas as vezes que você cair, porque arrependimento é um processo. Começa com um sentimento, mas não pode ficar só como um sentimento. Precisa ser trazido para fora por meio de uma atitude. É difícil para você, então também é difícil para os outros. Tenha paciência com você, mas também tenha paciência com os outros. Para tudo isso que a gente está fazendo, existe graça e favor de Deus. Eu quero falar um pouquinho mais sobre essa graça. O que é a graça de Deus? Sabe, querido, é a habilidade, né, de Deus, o presente, a dádiva, o favor. Você pode usar o nome que você quiser, que através de Jesus nós temos acesso. Graça é aquilo que nos capacita a ter, alcançar, fazer, realizar algo que sozinho nós não poderíamos fazer. Um exemplo, né? Eu não poderia ir sozinho para o céu, mas porque a graça me alcançou, né? Como a Bíblia diz no livro de Efésios, né? Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Então eu não poderia ir sozinho, né, de fato, para o céu, mas através da graça hoje eu vou para o céu. Então olha que coisa doida. Aquilo que era impossível para mim agora se torna algo possível por causa da graça que me alcança. E isso vale para todas as áreas da sua vida. Talvez você pode dizer assim, pastor, eu tenho um grande problema em uma determinada área da minha vida. Eu me arrependo, eu choro e eu tento mudar, né? E aí eu não consigo, eu caio de novo. Gente, tem graça para você, sabe? Mas uma boa dica que eu posso dar é peça ajuda. Como eu disse, o arrependimento é um processo que inicia no sentimento e depois se transforma em uma atitude. E essa chave da atitude, ela é difícil às vezes de mudar, né? Ela é difícil de mudar sozinho, e é por isso que eu quero te encorajar. Se você tem passado por situações onde você percebe que você tem errado, você se arrepende e volta a errar na mesma coisa, é porque você precisa de ajuda. A Bíblia diz, não é, que se estamos junto com alguém, um cai, o outro está pronto para levantar. Então a união, a parceria, não é, quando eu tenho alguém que eu abro o meu coração e eu peço ajuda em uma determinada coisa, vai ficar mais fácil. Então já escreve para mim assim, mudar, né, com alguém é mais fácil. Escreve aí, mudar com a ajuda de alguém. Eu acho que é mais fácil escrever assim, né? Então coloca assim, mudar com a ajuda de alguém é mais fácil. Então, tô arrependido, pastor, quero mudar. Procure alguém para te ajudar, né? Então, por quê? Porque essa pessoa, ela vai te cobrar, ela vai te orientar, ela vai orar com você, talvez vai indicar livros para você ler, para que você cresça, né, nessa área e de fato desfrute, não é, de um desenvolvimento que vai fazer com que você se torne uma pessoa ainda mais madura e não erre mais. Sabe? Então, pastor, mas eu estou errando muito na minha empresa, não é? Eu estou tendo dificuldade, paga um consultor, paga um mentor, paga alguém que de fato vai te ajudar em tudo aquilo que você está fazendo, te amo, viu?
Paga alguém que vai te orientar para que você consiga ali casar os números, acertar os números, para que você de fato consiga gerir melhor os recursos que tem vindo. Pastor, mas você não sabe, eu tenho muito problema no meu relacionamento, tenho muito problema, né, dentro do meu casamento, eu erro muito e aquilo lá eu não consigo, a hora que eu vejo, já estou errando. Procura ajuda, sabe? Deixa alguém falar para você que você precisa melhorar, deixa alguém falar para você que você está errado, você deixa alguém falar para você, não é, que a vida pode ser diferente disso que você está vivendo. Então, quando eu conto com a ajuda de alguém, porque nós já lemos aqui, eu tenho a ajuda do Espírito Santo, eu tenho a ajuda da graça, mas a ajuda de pessoas, querido, é algo, né, inevitável de se ter na maioria das coisas da nossa vida, principalmente no arrependimento e nessa mudança. Por quê? Porque eu só erro quando eu sou tentado em algo e eu não estou forte o suficiente para dizer não para essa tentação. Isso é pecado. Eu sou tentado a desobedecer a palavra, né? E porque eu não estou forte ou convicto o suficiente da palavra, eu deixo de praticar aquilo que é certo e pratico aquilo que é errado. Como assim? Tô lá, briguei com alguém, xinguei alguém, e aí eu sei que eu tenho que perdoar, mas a minha carne tá falando, não, mas não perdoa não, né? Ora aí pra cair um raio na cabeça dele, né? Ora aí pra ela tropeçar, cair, né? Bater a boca no chão e quebrar os dentes. Não sei se você era assim, né? Ou fazer aquela oração e falava, não, Pai, o Senhor é um Deus de justiça, manifesta sua justiça sobre como o sol do meio-dia, sobre a vida dessa pessoa, e faz ela colher, isso aqui. Gente, isso não rola, né? A gente não deve, de fato, fazer isso, né? Nossa carne tá falando, e aí, você tá com essa vontade, aí você liga pra alguém, fulaninho, seguinte, meu, tive um problema, e a minha vontade é ir lá e dar na cara dela, a minha vontade é ir lá e fazer isso, e dar um soco na cara dele, a minha vontade não é acabar com tudo, entrar com o carro dentro da loja dela, e quebrar o vidro, e arregaçar, essa é a minha vontade. Aí o fulaninho vai falar assim, calma, vamos tomar um café junto, calma, vamos tomar uma água, calma, vamos de fato, né, fazer isso, fazer aquilo e tudo mais. Aí você, né, com aquela vontade já de meter o louco em tudo, você já... É verdade, não vale a pena estragar meu carro nisso, não vale a pena estragar minha vida naquilo, olha que coisa legal. Então, uma pessoa no processo de mudança, ela pode te ajudar a fazer aquilo que sozinho você não conseguiria fazer. Por que é tão importante isso, pastor? Por que é tão importante falar de arrependimento? Por que é tão importante ajudar pessoas a passar por esse processo? Porque, gente, não se engane, a bênção nunca vai se manifestar de uma forma completa em um ambiente de pecado. A bênção não vai se manifestar de uma forma completa se você vive uma vida incompleta. Sabe, se você está entendendo, se você está gostando do que eu estou falando, clica nesse coraçãozinho para eu saber aqui, para ele subir o coraçãozinho aqui para eu saber que você está entendendo. Sabe, querido, se você quer viver uma vida completa, você precisa, querido, ter atitudes, transformações completas em áreas da sua vida. E aqui está um grande X. Por quê? Porque meia pregação de um evangelho de facilidade, onde só se fala do seu direito e pouco se fala do seu dever, as pessoas elas acham que simplesmente por ir no culto elas vão ter a vida mudada, vão ter uma conta bancária gorda, né? E aí vai lá um pastor e aí ele fala, eu profetizo sobre a sua vida, não é recursos vindo, eu profetizo sobre a sua vida, não é grandes quantidades e contas gordas e não sei o que, irmão. O pastor pode profetizar o que ele quiser, né? Tipo assim, o culto pode falar o que quiser. Se você não sair dali, né, e ter as atitudes correspondentes ao ponto de se arrepender de gastar demais, se arrepender de ser descontrolado e começar a assumir o controle da sua vida financeira, meu irmão, pode profetizar quem for. Pode o próprio Jesus aparecer e não vai funcionar. Você está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Então olha aqui, toda a bênção de Deus só vai se manifestar na minha e na sua vida quando de fato a gente começar a mudar, quando a gente começar a abandonar coisas. Sabe, é fácil? Não, mas a Bíblia diz que tem graça, a Bíblia diz que tem favor, a Bíblia diz que começa no coração com um sentimento e com uma disposição.
e depois alcança as nossas atitudes. Sabe, procure pessoas hoje que vão te auxiliar a mudar. Seja um líder, seja um amigo, seja o pastor, seja talvez o seu marido, a sua esposa, né? Eu não sei, seja uma pessoa que você pode contar, seja uma pessoa mais madura que você, que ela vai puxar sua orelhinha um pouquinho quando você precisa, ela vai falar algumas verdades, e aí o que vai acontecer? Novos frutos. E vai rolar como aconteceu com Zaqueu. Jesus olhou e falou: meu Deus, hein? Hoje chegou salvação na casa desse homem. Por quê? Por que chegou salvação na casa desse homem? Porque ele viu atitudes diferentes. Então, atitudes diferentes produzem desfechos diferentes. Quem vive uma vida que agrada a Deus abandona. Olha, pernilongão. Né? Quem vive uma vida que agrada a Deus abandona a velha forma de viver. Pastor, não posso mais viver do mesmo jeito? Não. Então, se você comprava e não pagava, agora você vai comprar e vai pagar. Se você mentia, você agora não mente mais. Se você de fato fazia qualquer coisa errada, agora você não faz mais. Pastor, mas no Brasil é tão difícil andar corretamente. Eu sei que no Brasil é difícil andar corretamente, mas você vai andar. Né? Você vai pagar os impostos, você vai gerar as notas, você vai fazer tudo o que é que tem que fazer. Sabe por quê? Porque nós não somos qualquer um. E é por isso que nós não podemos viver de qualquer jeito. Porque nós queremos ver a bênção do Senhor se manifestando sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, sobre tudo aquilo que nós estamos fazendo. Sabe, um bom cristão, ele é rápido para se arrepender. Um bom cristão, ele é rápido para mudar. Sabe, e aqui eu quero entrar e já pegar um outro gancho com você. Sabe, quando um problema acontecer, não espere os outros darem os primeiros passos. Sabe, se eu quero agradar a Deus, se eu quero viver uma vida plena, eu preciso ser aquele que vai dar o primeiro passo para consertar algo. Um exemplo, você chegou em casa e teve um problema com o seu marido, um problema com a sua esposa. Sabe, não espere ele vir ou ela vir até você. Sabe, de fato, seja você ser o primeiro a se arrepender e ir até aquela pessoa e falar assim, ó, desculpa, eu não queria ter feito isso, ou então eu queria mesmo fazer, eu estava com raiva, mas eu não deveria, né? Porque tem duas coisas que são diferentes. Uma é você não querer fazer e tem outra que você está com vontade mesmo de fazer aquilo que é errado você faz. E aí você pode falar assim, ó, estava irritado, queria te chatear mesmo, né? Mas eu não deveria chatear. Eu não deveria falar, eu não deveria fazer. E aí você vai. Isso vale para o seu marido, isso vale para sua esposa, isso vale para o seu filho. Sabe, chega lá, não tenha vergonha não. A Anne tá pequenininha, quantas vezes eu pedi perdão para ela, né? De ir lá falar uma coisa, ou a Kelly lá fala algo, eu vou lá, desfalo, e aquele negócio, na hora que eu vejo, eu falo, nossa, o que eu tô fazendo? Aí tô irritado, aí fico irritado às vezes perto dela, e aí alguma coisa eu tenho que chegar lá e falar assim, filha, me perdoa. Filha, perdoa o papai não deveria ter feito isso, o papai não deveria ter falado aquilo. Querido, se eu for esperar a Anne se arrepender para vir pedir perdão, não vai acontecer. Eu chego para ela e eu falo para ela várias vezes. Ela tá, né, numa semana que ela tá em misericórdia, só a graça mesmo. Tá desafiando em tudo. Você fala para ela, põe isso. Não, 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 não. É tudo assim. E aí ela vira pra Kelly pra contrariar, é louco demais. Aí eu falo, vai lá filha, brincar com a sua mãe, fazendo não sei o que sua mãe é muito legal. Aí ela fala, mamãe não é muito legal, mamãe não é muito legal. Kelly fica louca, tadinha. E ela fica, não, Kelly, mamãe não é muito legal. Ela fala, mamãe não é legal. Ela fala, e eu falo pra você, é difícil? É, mas isso aí, querido, eu falo pra você, quanto mais maduro você é, mais fácil deveria ficar se arrepender. Mais fácil deveria ficar ajustar. Para a Anne é muito difícil porque ela ainda é criança, ela está aprendendo, ela não sabe pedir desculpa, né? A gente fica, filha, pede desculpa. Ela, desculpa não, desculpa não. Ela abraça a fé da mãe, mas ela não pede desculpa, você acredita? Aí demora lá uns 10 minutos, 15 minutos, aí ela, é a desculpa dela. Então, gente, olha que coisa louca, não é? Crianças têm dificuldade de se arrepender, têm dificuldade de pedir desculpa, adultos não. Escreve algo para mim aqui.
Coloca assim, ó, eu não tenho dificuldade em pedir desculpa. Declara aí pela fé, né? Então já escreve aqui, ó, eu não tenho dificuldade em pedir desculpas. Errei, tudo bem. Chego lá para a pessoa e falo, fulano de tal, queria te pedir desculpa. Ontem eu fui ríspido com você, ontem eu fui grosseiro, ontem eu fiz isso que não foi legal. Aí então você chegou, a pessoa pode virar para você, pode falar assim, pô, meu, fica tranquilo, não foi nada, tá tudo bem, vida que segue. Glória a Deus, já acertou. A pessoa pode virar para você e falar assim, é verdade mesmo, você errou, você não deveria de fato ter feito isso. Aí você saiu com a cabreiro, né? Mas aí o que acontece? Você sabe que você fez aquilo que é certo. Sabe, então aprenda, tenha o hábito, crie o hábito de pedir desculpa. Tenha o hábito de ser humilde o suficiente a reconhecer que você não é a melhor pessoa do mundo. Tenha a humildade em reconhecer que existem coisas que você pode melhorar. Sabe? Então peça mesmo, peça rápido. Sabe? Peça desculpa e peça rápido. Por que isso é importante, pastor? Porque nós, como cristãos, precisamos praticar a palavra o quão mais rápido nós podemos. Pastor, mas minha esposa briga comigo o tempo todo, meu marido briga comigo o tempo todo, e ela é carniça, meu, ela é angu de caroço, né? E aquele negócio. Não existe só um problema unilateral. Todas as vezes que uma pessoa, né, ela pratica algo que te chateia, eu posso falar com 100% de assertividade. Você não fez algo que você poderia fazer. Sabe, sempre existe uma dupla responsabilidade em qualquer problema, não é dentro do matrimônio, dentro de um relacionamento de amizade, sabe, nunca é só um lado. Talvez você não possa ter, não deva ter errado, não é de forma ativa, mas você errou por passividade. Às vezes você errou porque você poderia fazer algo que você não fez, né? Então sempre existe, assuma a sua responsabilidade. Teve um problema, meu, independente do que está acontecendo, ó, desculpa, né? Eu não queria que isso tivesse acontecido, talvez poderíamos ter desfechos diferentes dentro disso. Então eu quero de fato, né, tá bem com você, eu te amo, né? Eu tenho expectativas acerca da nossa relação. Olha que legal, né? Você falar isso pro seu cônjuge, para um amigo, uma pessoa que é da igreja, sabe? Faça isso, gente. Sabe, seja rápido, não seja aquelas pessoas carnais, né, ranzinhos, rancorosos, e tipo assim, eu peço desculpa, mas ela vai ter que pedir desculpa antes. Não, gente, não faça isso. Eu peço desculpa, mas eu quero dizer que foi ele que começou. Gente, quem faz isso aí é criancinha, sabe? Nós não podemos viver assim. Então, vamos resumir tudo aí que a gente está falando hoje para quem chegou, né, um pouquinho depois. Né? Nós vimos que Jesus ele chega na casa de Zaqueu e ele fala, ó, hoje teve salvação nessa casa. Por quê? Porque Zaqueu começa a dar metade dos seus bens, restitui 4 vezes mais aquele que ele porventura tivesse roubado. Então Jesus fala assim, ó, teve salvação. Por quê? Porque teve atitudes diferentes. Então, onde existe arrependimento, existe uma transformação da mente, existe uma metanoia, uma mudança, uma expectativa de transformação mental, mas também existe uma mudança nas atitudes e nas palavras. Mateus 3,8 diz, provem com as suas obras ou com as suas ações o seu arrependimento. Quem se arrependeu precisa mudar. Mas aí a gente chega num ponto. Arrependimento começa um sentimento, depois vira uma ação, e muitas vezes para virar a chavinha da ação é difícil. E aí, qual é a dica que eu dei para você? Procure alguém nesse processo de transformação. Procure uma pessoa que vai conversar com você, uma pessoa que vai te aconselhar, uma pessoa que vai colocar o dedo na ferida, uma pessoa que de fato vai falar para você, ó, você está errando nisso, você não deve ir por esse caminho, essa não é uma boa escolha. E aí depois que você tem essa pessoa, outra coisa que a gente lembrou aqui, existe Deus também do seu lado. Tudo que você for fazer, Deus está do seu lado, a graça está do seu lado. Aí você pode dizer, pastor, mas se Deus está do meu lado e a graça está do meu lado, por que eu preciso de uma outra pessoa? Porque, gente, é mais fácil você se relacionar com uma outra pessoa. É mais fácil você ouvir uma outra pessoa. Sabe, tem gente que com 50 anos de cristão convertido ainda tem dificuldade em ouvir a voz de Deus, em ouvir Deus, em receber as direções dele. É algo mais desafiador. Como mesmo João diz, Deus é espírito. Então você se relaciona com ele através da sua fé. Então não é algo tão simples quanto parece. Na teoria é muito simples, mas na prática é um pouco mais desafiador. Então, querido, entre você depender de ouvir Deus em todas as coisas
E ter um amigo que vai te auxiliar, um amigo maduro, temente ao Senhor, né, que está tentando buscar viver a vida de santidade tanto quanto com você ou mais, né? Essa pessoa é muito mais fácil. Ela tá com você, ela vai ligar, ó, e aí, como é que você tá? Ó, para de pecar nisso, hein? Ó, você tá muito, tá dando muita mancada naquilo, tá, não sei o quê, porque você deu a liberdade para essa pessoa fazer isso, você pediu ajuda. Aí outra coisa que a gente está aprendendo aqui, arrependimento, precisa ser algo rápido. E ele tem que começar em você. Você não pode ter o arrependimento como algo passivo, mas como algo ativo. Teve um problema dentro de casa, talvez você nem foi o causador, não é principal, porque talvez você deve ter errado por omissão. Aí você chegou lá, nem foi o causador principal, mas você chega lá, puxa, ó, que tô aqui para acertar com você, vem cá me dar um abraço, né? Vem cá. Não é aquela história, principalmente marido e mulher. Tem coisa que não adianta você chegar lá e falar, ó, você estava errado, você tem que me entender. Não, tem coisa que você vai lá dar um abraço, vem cá, amor, quero estar bem com você, ó, desculpa se eu fiz alguma coisa, né, errado, tanto sei o quê. E eu falo pra você, a pessoa pode ter o coração de maior pedra, né? Pode ter o coração, meu, de chumbo, pode ter o coração de qualquer coisa dura e pesada. Querido, quando você chega, você dá um abraço, só não dá na hora que tá pegando fogo, porque aí você vai levar um soco, né? Então, tipo assim, você foi lá, irritou e fez aquele negócio, aí vem cá, me dá um abraço. Vixe, toda vez que eu faço isso aqui, ela fica louca, né? Quando eu chego lá, às vezes eu tô irritando ela, né? E aí é engraçado que, tipo, quem é que irrita o cônjuge aí? Escreve aí. Escreve aqui. A Bíblia fala assim, não pode provocar a ira do filho, né? Mas do cônjuge não falou nada. E aí, quem é que irrita? E às vezes ela vai lá e eu começo a tirar onda, ela fica, nossa, ela fica louca. E aí a hora que ela fica louca, ela fala assim, vem cá, amor, me dá um abraço. Que abraço o quê? Não sei o quê, você tá me irritando, não sei o que lá, sai daqui, sai daqui. Gente, não funciona essa hora aí. Você espera passar esse pico de raio, esse pico de ira, e aí depois você vai lá e você abraça, e aí você conversa, né? E tudo mais, né? E, meu, e é muito legal, né? Quando você cria esse hábito, gente, né? As coisas solucionam de forma mais fácil. Então, não precisa ter a razão, sabe? De fato, vai lá, sempre conserta, sempre se aproxima, e eu sei que as coisas, elas vão cada vez, né, entrando nos trilhos. Pastor, é fácil? Não, é um processo, gente. São escolhas diárias, são renúncias diárias, né? E você chega uma hora que você fica tão craque que é muito doido. Quando você chega num ponto que, tipo, se você errou, a pessoa te corrigiu, você fala assim, puxa, desculpa. Desculpa, me perdoa, eu errei. Aí as pessoas ficam até assim, ó. Elas ficam sem reação porque, tipo, mas você não vai se defender, você não vai se justificar, você não vai dar sua desculpa. Não, eu errei, me perdoa. Sabe, gente, essa é a vida que nós vamos viver, sabe? Rápido de se arrepender. A pessoa posicionou a gente, né, lá atrás. Quando eu era um adolescente mimado, eu tinha dificuldade de ouvir, não é, ideias diferentes, visões diferentes. Hoje, quando uma pessoa ela tem algo diferente, eu só ouço. E aí na hora, se eu concordo que a pessoa, de fato, ela tá falando algo que é melhor do que eu tô falando, eu falo, beleza. Meu, me perdoa aí, né? Que eu errei, né? Estou melhorando. 100%? Não, mas vamos chegar lá. Amém? Vamos por esse processo mudando a cada dia, se arrependendo cada dia e vai dar tudo certo. Aí, meu, eu tô com um monte de pé de galinha. Meu olho sempre foi fechadinho assim, ó. Aí acorda de manhã cedo, fica com sono e aí o olho fica mais fechado, ó. Eu tenho esse negocinho caído assim desde quando eu sou criança. E agora tá ficando com pé de galinha. É, a idade tá chegando, gente. Vou ter que aplicar um Botox. É caro o Botox? Quem já aplicou Botox aí, me dá um help aí, olha. Faz que eu dou risada, olha aqui. Misericórdia, tô precisando deixar ficar mais apresentável para minha esposa linda. Amém, gente? Então, arrependimento é algo de Deus, é o que Deus espera de cada um de nós. Seja rápido em perdoar, seja rápido em se arrepender, seja rápido em transformar esse sentimento em ações. E a sua vida vai melhorar. Se você é crente, não vive, né, do mesmo jeito. Se você é crente, muda de vida. Por quê? Porque só existe a Não, a Gretchen não, pelo amor de Deus, cara. Ficar igual a Gretchen, tá louca. A Gretchen, ela fala assim, ó, tô sorrindo, estou chorando, estou triste. Oi, gente, bom dia, como é que vocês estão? É assim, galera, paz. Tem gente que tem uns negócios assim, a pessoa não tem expressão nenhuma, eu tô fora. Ixi, não, é só um negocinho aqui, só colocar os negocinhos aqui, ó, pra tirar esse negócio aqui, ó. Ixi, olha, tá ficando tudo enrugadão.
Parece que tá aquele filtro de vovô já, né? Misericórdia, Pai, ajuda nós. Ô, nome de Jesus. Tira as rugas, sai, só tem 35 anos. Amém, gente. Amo vocês. Espero ter de fato edificado a vida de vocês nessa manhã, né? Então, lembra, arrependimento é um processo desafiador? Sim, mas que vale a pena. Sabe, eu queria encorajar você a chamar alguém para estar com a gente na live amanhã. Eu tenho certeza que essas palavras são libertadoras, essas palavras que a gente tem aprendido aqui, né, são palavras que trazem esse senso de responsabilidade. Então chama alguém para estar com a gente aqui amanhã, né, 7h27, nem sei onde é que tem isso, Carmen. Toma colágeno. Sei lá, para mim colágeno é gelatina, né? Eu não sei onde toma isso. Mas eu vou procurar na farmácia. Tomar colágeno. Amém, gente? Cuide mesmo, sabe? Da sua vida, da sua família, faça aquilo que é certo. Ame pessoas, convide pessoas para estar aqui amanhã, 7h27. E eu tenho certeza que vidas serão mudadas. Pratique a palavra e a sua história não será a mesma. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por essa manhã, por esse dia. Obrigado pela sua fidelidade. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Eu declaro mesmo, Pai, graça e favor se manifestando sobre a vida de cada um dos meus irmãos, ao ponto de eles se arrependerem de forma rápida e viverem o melhor do Senhor nessa terra. Te agradeço pela sua fidelidade, te agradeço por casamentos, relacionamentos, namoros, noivados, entrando em novas estações, Pai, porque eles estão prontos para praticar aquilo que o Senhor espera de cada um deles. Obrigado mesmo, Pai, pelo teu zelo santo, Pai, tomando conta, fazendo parte da nossa vida. Declaro um ótimo dia, um dia produtivo, um dia onde nós vamos contar com a graça, um dia, se porventura errarmos, nós vamos ser rápidos em perdoar e pedir perdão, para que o teu santo nome seja exaltado. Em nome de Jesus eu oro e já te agradeço por tudo. Amém. Amém, gente? Glória a Deus. Então, o que você tem que fazer hoje? Bora lá, compartilha essa live nos seus stories, manda pra galera e eu tenho certeza que você vai abençoar vidas. Comenta, corre lá, é importante comentar, o comentário é muito, mas muito importante, né? Eu vou deixar a live salva lá, 2 minutinhos já tá online, entra lá no feed, compartilha lá, comenta uma frase que você gostou, comenta alguma coisa, marca alguém. O comentário é uma das coisas mais importantes pro Instagram pulverizar, mandar para as pessoas. Tá bom, gente? Amo vocês, tenham um ótimo dia e amanhã estou esperando você aqui às 7h27. Um grande abraço, gente. Fique com Deus. Tchau, tchau.